Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer um breve comentário a respeito de 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 10, que diz assim: Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Meus queridos, ontem nós vimos então que ele falou que todo esse tesouro, né, que é representado aqui pela que a graça de Deus nos permite ter na pessoa do Senhor Jesus, na sua obra, naquilo que nos é dado pela ação do Espírito Santo, né, trazendo e vivificando no nosso coração princípios, nos capacitando, nos santificando, nos transformando de dentro para fora e ao mesmo tempo tendo uma glória que não só nos transforma, mas que pode vir a abençoar e transformar outros, esse tesouro está em vaso de barro. Então, olhando para a precariedade das nossas vidas, como falamos ontem, né? Como é que pode o Senhor ter escolhido nós como homens, sendo tão frágeis, para que pudéssemos levar algo tão precioso? Bom, o motivo é que o nome do Senhor possa ser glorificado, visto que nós não temos muita condição, aquilo que nós fizemos com toda certeza por causa da graça de Deus que opera na nossa vida. Mas o apóstolo diz assim, olha, na verdade, nós podemos com toda certeza sermos atribulados, em alguns momentos ficarmos perplexos, quem sabe em outros momentos sermos perseguidos e podemos estar até mesmo abatidos. Então, falando assim, ele descreve uma série de situações que são situações de sofrimento. E aqui então, o que ele está dizendo? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Como assim a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo? A verdade é que desde que os discípulos começaram a andar com Jesus, eles sofreram várias coisas, né? Eles tiveram um momento que eles tiveram medo, tiveram momentos que eles tiveram fome, tiveram momentos que eles tiveram que dormir no relento, tiveram momentos que eles foram rejeitados, que eles foram perseguidos, que eles foram caluniados, tiveram momentos então de aflições, de sofrimentos, momentos que, quem sabe, eles sofreram perigos de ser agredidos e assim por diante. E é isso que os discípulos sofreram quando estavam com Jesus e depois da morte dele, que nós, andando com Jesus Cristo, esses sofrimentos, na verdade, eles são um tipo de morte, aonde nós vamos sendo mortificados através daquilo que vivemos, daquilo que padecemos, daquilo que sofremos, enquanto outras pessoas podem ser abençoadas. Mas num primeiro momento, né, ele diz assim, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Vamos convir, essa vida que ele está falando não é a vida que Jesus Cristo viveu na terra, mas é a vida do próprio Cristo que está à direita do Deus Todo-Poderoso, aonde, através do Espírito, é vivificada, ou como podemos dizer, em momentos de mortificação, de luta, de sofrimento, aonde, quem sabe, encurralados, comprimidos, meio que apertados, meio que sem saber o que fazer, até como foi lido antes, né? Ou quem sabe cercados, ou quem sabe perseguidos por homens, podemos receber, através do Espírito que está em nós, o poder vivificador que está e vem do Senhor Jesus, está manifesto através da pessoa do Espírito Santo, que vivifica-nos em meio à fraqueza, em meio à luta. Então o apóstolo diz assim no versículo 11: E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus manifeste também em nossa carne mortal. Sabe que, de uma certa forma, o que o apóstolo Paulo está defendendo aqui nesses versículos, fechando praticamente essa linha, ele está dizendo o seguinte: existe um princípio quando o Filho de Deus vai à cruz, ele morre e a vida aparece. Ele sofre
para que outros sejam abençoados. Então, o princípio que ele está defendendo é o seguinte: olha, nós estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, ou seja, porque amamos Jesus, porque seguimos os mandamentos, vamos ser perseguidos, vamos ser ultrajados. E isso é um processo de mortificação que acontece nas nossas vidas. Mas, aonde existe esse processo de mortificação, vai existir um suprimento de vida que vem do Espírito sobre o corpo abatido, né? Quem sabe meio despedaçado, ele vai ser renovado. A palavra de Deus já dizia lá no Velho Testamento, né? Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, meus queridos, falando desse contexto, quer dizer, contrário à questão lógica da vida, se você quer uma vida, viva a vida. Na verdade, o princípio da cruz ou do sofrimento de Jesus na cruz para nos dar vida. Dentro desse contexto, ele traz um princípio que a mortificação ou seguir o caminhar que Cristo seguiu, esse caminho é o caminho pelo qual o Espírito vivifica aqueles que por ele passam. Então vamos convir, às vezes nós sofremos algumas coisas, ou padecemos alguma enfermidade ou alguma coisa, a primeira coisa que nós queremos é: Senhor nos cura, Senhor nos livra, Senhor nos socorre. É verdade que o apóstolo Paulo, num dado momento, chegou ao Senhor e orou até 3 vezes, pedindo que o Senhor os livrasse de uma certa situação. E o Senhor diz assim: tá, mas o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então isso aqui é um princípio espiritual, é uma loucura para a lógica do mundo. Quando eu estou fraco, estou na iminência de ficar forte, porque vai haver uma liberação do poder do Espírito que está em mim pelo nome, pelo mesmo consolo que ele começa em 2 Coríntios 1 falando. Então o apóstolo vai dizer assim: de maneira que em nós opera a morte, a mortificação, em nós opera uma série de sofrimentos. Eu posso, e ele vai fazer isso mais adiante, dissertar de uma série de sofrimentos que ele passou. E para que, através da mortificação da sua vida, a semelhança da mortificação que houve no Filho de Deus, nós podemos ser abençoados com a salvação e com todas as riquezas e com a herança que recebemos em Cristo. Da mesma forma, o apóstolo de Cristo, ou nós, como o apóstolo e os seus cooperadores, nós opera a morte ou a mortificação no aquele amor que nós temos por Cristo, naquilo que nos doamos pela sua obra, quando somos ultrajados, perseguidos, afligidos. Em nós opera essa morte, mas em vós, ó Coríntios, a vida. Ou seja, nós sofremos para que vocês sejam abençoados. Mas também existe o princípio que às vezes naquilo que sofremos, que às vezes, quem sabe, como ele mesmo disse, né? Estou aqui usando a parte parafraseada, quem sabe cercados numa situação, mas nós podemos ter sempre essa esperança da manifestação da vida, no sentido de ter esperança, de ter a certeza que existe alguém que é por nós, que ainda que podemos estar passando por aquilo, há um livramento, há um socorro, há um recurso sobrenatural que nos é dado em Cristo Jesus através do Espírito Santo. Então, essa palavra, o apóstolo Paulo está falando de um princípio, que quem sabe para o mundo é louco, né? Mas nem sempre, até em alguns momentos, as pessoas do mundo, até falam num poeta, né? Que quem sabe os melhores poemas, as melhores estrofes, elas são escritas em meio ao sofrimento. Isso também é verdadeiro no mundo, até naquele que constrói uma poesia, naquilo que sofreu, né? Parece que o ferimento traz para fora algo mais verdadeiro, ainda que emocional, falando assim, naquilo que se escreve, mas naquilo que é a transformação do vaso, né? A transformação do homem e da mulher que está na presença de Deus como Filho de Deus, o processo de santificação, o processo de aprimoramento da vida do cristão, ele ocorre em meio a muitas dificuldades. Nós, quem sabe, pudéssemos, como um comentarista disse, né, em meio às dificuldades, agradecer por elas, porque se tudo aquilo que acontece conosco, porque amamos a Deus, coopera para o nosso bem,
É certo que isso que estamos passando, ainda que queremos, quem sabe, nos livrar disso de qualquer jeito, de alguma forma Deus está nos amadurecendo, quem sabe nos fazendo perseverar na oração, quem sabe nos levando a um momento onde, como disse o apóstolo Paulo, fiquei perplexo, não sabia mais nem o que fazer. Mas eu não perdi a esperança, porque a minha esperança ela ficou somente no Senhor. Meus queridos, então, dissertando aqui um pouco sobre esse assunto, aqui dentro desses versículos há um princípio espiritual, que através da morte ou mortificação, ou do sofrimento, ou das tribulações, nesse momento que a vida de Cristo pode se manifestar, nos revestindo de consolo, nos fortalecendo, nos aperfeiçoando, nos amadurecendo, nos ungindo com uma unção maior, fazendo com que das fraquezas nós podemos tirar forças. E isso existe. Isso existe sim. Eu já experimentei. E se você está sem força, se você está nesse momento, vai aos pés do Senhor, rasgue o seu coração. Se tiver com vontade de chorar, chore, né? Coloque ali a verdade que você está sentindo, coloque a sua fraqueza, coloque a sua incapacidade, quem sabe a sua perplexidade, coloque ali o seu abatimento, coloque ali tudo aquilo que você pode estar, quem sabe, oprimido no seu coração, e o Espírito que está em você, através do nome do Senhor que o permite te abençoar, liberará sobre o seu coração, sobre as suas emoções, sobre o seu pensamento, sobre até o seu corpo carnal, a graça operando através do Espírito Santo, no nome de Jesus, trará um fortalecimento e um renovo para a glória de Deus, porque a vida de Cristo, ela vai se manifestar. Ela pode fazer, Deus pode fazer este homem sofrer para abençoar outros, mas no sofrimento deste mesmo homem, ele pode abençoar esse homem. A vida, o princípio é esse: no sofrimento, na mortificação, na morte, a vida está escondida. A vida em Cristo, em nome de Jesus.